Olá a todos. Hoje eu vou falar sobre transformação de sinais, mais especificamente sobre deslocamento no tempo. Essa rotina aqui foi feita em Python, usando o Google Colaboratory, e na descrição do vídeo vocês vão ter um link com acesso a essa rotina. Então, o primeiro passo é importar as bibliotecas NumPy e Matplotlib do Python. Então, eu vou rodar aqui. Então, foram importadas. E a função que eu vou usar para exemplificar o deslocamento no tempo é essa função f de t. Ela vale t ao quadrado menos 1 no intervalo entre 1 e 3, e ela vale zero caso você tenha um valor de t fora desse intervalo. Para plotar essa função original f de t, nós vamos usar essa primeira parte do código aqui. Então, primeiro eu estou definindo o número de pontos aqui do meu intervalo de tempo, com essa variável t. Então, vai de t0 até tf, que é daqui foram definidos como 0 e 6. E você vai ter, então, 10.000 pontos igualmente espaçados entre 0 e 6. Nós vamos usar essa função aqui do NumPy np.where para definir a função que vai ser plotada. Então, a função que vai ser plotada está aqui, t ao quadrado menos 1, e essa função ela só vai existir se t for maior ou igual a 1 e t for menor ou igual a 3. Caso contrário, a função f vai valer zero. Então, aqui é a parte para fazer o plot da figura, né? Então, aqui eu vou plotar no eixo horizontal o tempo, no eixo vertical o f. Aqui a gente está usando esse b para plotar da cor azul. Eu consigo inserir esse label f de t. Essa aqui é a largura que eu quero essa linha do plot. Então, eu posso adicionar uma grade no gráfico usando o grid. E aqui eu estou posicionando a legenda e inserindo aqui os labels do eixo vertical, que é o f de t, e do eixo horizontal, que é o t. Tá? Então, eu vou rodar aqui, vai plotar essa figura, que é da função f de t. Então, reparem que ela assume valores entre 1 e 3, e fora desse intervalo, ela vale zero. E agora, então, a gente vai tentar estudar o que acontece quando você faz o deslocamento no tempo da função original f de t. Então, o primeiro passo, nós vamos obter f de t menos 1. Tá? Então, f de t menos 1, você pega a função original e onde tem t, você vai trocar por t menos 1. Então, aqui ficou t menos 1 ao quadrado, menos 1. E aqui o intervalo era entre 1 e 3 para t, agora é entre 1 e 3 para t menos 1. Então, vou resolver aqui esse t menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vai ficar t ao quadrado menos 2t. E aqui você soma 1 em todos os elementos dessa desigualdade. Por quê? Quando você fizer isso, aqui você vai ter 2 menor ou igual a t, menor ou igual a 4. Então, você obteve o novo intervalo para a sua função f de t menos 1. Então, daqui já dá para a gente reparar que o intervalo anterior era de 1 a 3, e esse intervalo da nova função f de t menos 1 passa a ser entre 2 e 4. Então, aconteceu um deslocamento para a direita, né? Então, agora a gente vai usar a mesma ideia para construir o gráfico, né? Então, esse operador lógico em conjunto com a função np.where. Então, quando t menos 1 for maior ou igual a 1 e quando t menos 1 for menor ou igual a 3, eu tenho t menos 1 ao quadrado menos 1. Fora desse intervalo, essa função vale zero. Então, estou chamando essa função de f1, e aqui vai ser plotado, então, t no eixo horizontal e f1 no eixo vertical. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem o que acontece. Então, o que aconteceu? Quando eu estou plotando f de t menos 1, essa função foi deslocada para a direita. Então, a função original estava entre 1 e 3, e f de t menos 1, essa função foi deslocada em uma unidade. Então, essa função agora ela assume valores entre 2 e 4. Não mudou nada na amplitude da função, então a amplitude da função original ela ia também até 8, e a função f de t menos 1 também continua indo até 8. Agora, se nós avaliarmos f de t mais 1, a análise é a mesma. Então, eu vou trocar t na função original por t mais 1. Então, aqui vai ficar t mais 1 ao quadrado menos 1.
E o intervalo entre 1 e 3, agora t mais 1 é quem está entre 1 e 3. Resolvendo aqui esse elemento, né, eu vou ter t ao quadrado mais 2t, e agora aqui eu vou subtrair 1 em todos os elementos dessa desigualdade. Então, isso não altera essa desigualdade. Então, vai ficar entre 0, t e 2. Novamente, já dá para perceber o que aconteceu aqui. A função original, ela estava definida entre 1 e 3, e a função f de t mais 1, ela vai ser definida entre 0 e 2. Então, aconteceu um deslocamento para a esquerda. Então, f de t mais 1 vai provocar esse deslocamento para a esquerda. Aqui, usando a mesma ideia para plotar a função que agora foi chamada de f2. Então, quando t mais 1 for maior ou igual a 1 e t mais 1 for menor ou igual a 3, a função vai assumir esse valor, que é t mais 1 ao quadrado menos 1. Fora desse intervalo, essa função assume o valor zero. Então, aqui eu estou plotando no eixo horizontal o t, no eixo vertical f2, que é a nossa função f de t mais 1. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Tá aí a função f de t mais 1, ela foi deslocada para a esquerda. Lembrando, então, que a função original, ela assumiu valores entre 1 e 3, e quando eu faço f de t mais 1, eu estou deslocando para a esquerda em uma unidade, tá bom? E por último, eu vou plotar aqui todos os gráficos para a gente ver o que aconteceu com a função original. Então, a função original em azul, entre 1 e 3, quando eu faço f de t menos 1, eu estou deslocando uma unidade para a direita, e quando eu faço f de t mais 1, eu estou deslocando uma unidade para a esquerda. Então, a mesma lógica pode ser usada para qualquer valor aqui diferente de 1. Então, quando você tem f de t menos um valor, você está deslocando a função para a direita. Quando você tem f de t mais um valor aqui, você vai estar deslocando a função para a esquerda do mesmo número de unidades desse valor que vai estar somando a sua função. Então, essa rotina vai estar disponível aí para vocês na descrição do vídeo. E na sequência nós vamos falar sobre reversão no tempo.